Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ontem eu vim aqui na tribuna, infelizmente teve muito pouco tempo, 3 minutos apenas, e não foi possível completar meu raciocínio e falar a respeito da viagem que eu fiz na companhia do prefeito de Cruzeiro do Sul, Wagner Salles, para a comunidade do Rio Liberdade. Nós visitamos 13 comunidades, faltando outras ainda por visitar, mas fizemos 13 reuniões. E, pela segunda vez adentrando nesse rio, já que na primeira vez foi o ano passado, em março, e vimos um completo abandono que essas pessoas lá do Rio Liberdade moram. Lá são abandonados pelo governo do Estado, pelas prefeituras, já que esse povo, pelo que nos comentavam, eles não tinham identidade, porque em época eleitoral iam os candidatos cruzeirenses a pedir voto e diziam que se votassem no prefeito, eles iam ser atendidos. A mesma coisa que acontecia com os candidatos a governo, com os deputados, os federais, senadores, estaduais, que iam olhar por eles. No entanto, quando, depois da época da eleição, continuava no mesmo isolamento. Assim acontecia com as pessoas do Guajará, que é lá no Amazonas, também com o município de Tarauacá. E quando, depois da eleição, eles se dirigiam para Tarauacá, diziam que eles não pertenciam, não tinha nada a ver com Tarauacá, era com Cruzeiro do Sul. Quando iam para Cruzeiro do Sul, diziam que era para o Amazonas. Quando iam no Amazonas, diziam que não era para o Amazonas, mas era de Tarauacá. Então, esse povo sofre esse desprezo que ficam por parte dos políticos que ninguém quer assumir o ônus, mas somente aparecem em tempo de eleição. Então, aqui, senhor presidente, eu queria fazer justiça. Quando nós subimos com Wagner, nós pensávamos que aquelas escolas em condições tão deploráveis, tão destruídas, que não se pode chamar de escola, eu diria que era um paiol, são paiôs que tem lá. Ou então aquelas tapeiras que se constroem na beira da praia para guardar melancia. Então, ele achava que pertencia ao município. Nessa segunda viagem, ele adentrou no Rio Liberdade, levando o secretário da Educação para fazer um levantamento das escolas que precisaram ser construídas por parte do município. E qual foi a nossa surpresa? E a surpresa dele, que nenhuma escola era responsabilidade do município de Cruzeiro do Sul, mas sim do Estado, que é uma verdadeira vergonha. E por incrível que pareça, como uma afronta ao imperador daqui do Brasil, as piores escolas, por exemplo, aquela do Forquilha, da comunidade Forquilha, do Foz do Forquilha, chamava Pedro II. E a outra escola que tem do Morro da Pedra, já perto já da ponte, Pedro I. As piores escolas, senhor presidente, que eu mostro aqui para vocês. Esse é o Morro da Pedra. Essa escola aqui é Dom Pedro II. Dom Pedro II. Jamais, não podemos agora conceber, século XXI, que ainda se tenha escolas desse tipo, que não prometem e nem motivam os professores a ir lecionar naquelas escolas. Porque além de ganhar tão pouco que é R$500, R$500 que a comunidade diz que os professores ganham, para viajar tão longe, que é 80 quilômetros de Cruzeiro do Sul pela estrada, para chegar lá um dia de viagem. E além disso ainda ganhando R$500 para lecionar numa escola dessa, nenhum professor se sente motivado. E os moradores estão prejudicados com seus filhos, que até hoje não apareceu o professor, e estão vendo que não vai ter aula para eles, porque não tem um professor que queira ir para essas comunidades para dar aula nessa situação, os alunos sentados em cima de um cepo que chamam uma madeira rolada, um pedaço de pau rolado aí, para se sentar e escrevem com os cadernos em cima do colo. E a professora ainda tem que dar aula e ao mesmo tempo ir cozinhar, que está a panela no fogo aí, cozinhar para poder dar aula, fazendo as duas coisas. Então é por isso que está aí os resultados, senhor presidente. A péssimo índice de educação que nós estamos, o Acre está ocupando. E além disso, senhor presidente, quero dizer aqui que não podemos permitir que os professores, ontem mesmo saiu no jornal. Deputada Antônia.
que, um minuto para concluir, senhor presidente, concede. que os professores não estão motivados porque eles não ganham bem e porque eles também não conseguem fazer a sua pós-graduação. Isso foi dito no Jornal Nacional. Então, nós precisamos rever essa situação desses professores para que nossos alunos e nosso Estado deixem de ser o último colocado na área da educação. Obrigada, senhor presidente.